A paz de Deus, gente. Que a graça do Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo, permaneça na minha, na sua vida, na sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um vídeo. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos ler capítulo 20 do livro de Mateus, do versículo 17 até o 28. E o título, O Pedido dos Filhos de Zebedeu. Então, vamos ler aqui. Já deixa aí o like, o joinha, a curtida, o coraçãozinho e se inscreva aí, tá bom? No canal. Compartilha nos seus grupos com pessoas que você costuma enviar uma boa notícia. Se você não sabe, o evangelho significa uma boa notícia. Então, é uma boa oportunidade você compartilhar a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dize-lhe eles: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vocês fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Então, os 2 filhos de Zebedeu, que aqui fizeram um pedido, né? A mãe deles, junto com eles ali, fizeram um pedido para Jesus, para que eles se assentassem um à direita e um à esquerda, lá na glória, né? No reino do Senhor, na eternidade. E aqui Jesus disse que não estava nele conceder isso, e sim para aqueles que o Pai o tem preparado. O que conseguimos aprender aqui, gente? Dá para aprender diversas formas aqui, mas uma que me chama a atenção, e você há de concordar comigo, é que aquilo que for preparado para mim e preparado para você, tanto nessa vida quanto na vida eterna, em glória, ninguém pode pegar, ninguém pode tomar. Ainda que alguém queira te atrapalhar os planos de Deus na sua vida, se Deus já tem preparado para você e para mim, ninguém consegue roubar ou tirar ou anular aquilo que Deus já determinou para a sua vida, para a minha vida.
para minha família e para sua família. Então, também tome cuidado para você não estar querendo algo de alguém que já está preparado para alguém, porque você vai perder essa batalha. São duas vertentes, né? Se alguém está querendo pegar aquilo que Deus tem preparado para você, fique em paz, porque se Deus apontou a mão sobre a sua cabeça, já está preparado para você. Mas, se você é a pessoa que está querendo tirar algo que Deus preparou para alguém, sinto em te informar que essa guerra você já perdeu. Essa batalha você já perdeu. Essa causa você já perdeu. Porque é o mandato do eterno Deus. E ele tem os caminhos. Por isso que nós devemos colocar a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade aqui na terra, coração, vida, como é no céu. Porque se você estiver alinhado com os propósitos de Deus na sua vida, nada vai parar a sua história. E aqui, gente, é engraçado que começou essa discussão, né, ou essa conversa, essa querendo falar aqui de quem vai sentar à direita ou à esquerda, mas Jesus chamou os discípulos no caminho, que eles estavam indo para Jerusalém, e ele disse, né, quando chegar lá, o filho do homem, ele falando dele, ele era o filho do homem, vão me entregar aos sacerdotes, aos escribas, e eles vão me condenar à morte. Eles vão me entregar aos gentios, a outros povos, né, que seriam, no caso aqui, o Império Romano, os soldados, para que deles eles vão se escarnecer de mim, me escarnecerem, né, melhor falando, vão me açoitarem e vão me crucificar. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então é interessante que Jesus ele veio para essa hora. Ele veio cumprir essa hora. Por amor da minha, da sua alma, para que eu e você pudesse ter uma amizade com ele e ser considerado filho de Deus. Jesus ele foi obediente até a morte. E você não quer obedecer a Deus naquilo que ele te pede. Né? Mas vamos lá. Então Jesus aqui falando. E por certo ele falando com alegria, mas no mesmo momento com tristeza, porque ele era carne, né? Ele era humano, com todos os nossos medos, e ele já, por certo ali, a infância dele, a juventude dele, nessa época aqui, segundo a história nos conta, que ele tinha 33 anos, né? E por certo ele viu muitas vezes homens sendo crucificados. E por certo ele olhava essa situação e dizia, um dia eu vou estar ali. Mas mesmo assim ele não fugiu do propósito dele. E ele foi fiel até a morte. E aí aconteceu que a mãe dos discípulos junto com ele, os dois, né? Até chegar a parte aqui, os dois aqui fizeram o pedido, até chegar a parte que Jesus fala, na verdade, vocês podem beber o meu cálice, mas... Não, deixa eu voltar um pouquinho. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E disseram eles, podemos. Então, vamos lá. Temos que ter sabedoria no que pedir, gente. Por quê? Tem coisas que não nos cabem. Tem coisa que não é para nós. Tem coisa que você pede, 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 mas lá na frente não vai ser bom para sua casa, não vai ser bom para sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus. Então, tenha sabedoria antes de você fazer qualquer pedido para Deus que você acha um benefício para sua vida, para sua família. Olhe se esse pedido está alinhado com o seu propósito. Olhe se esse pedido faz sentido para a sua vida cristã, para o seu posicionamento na sociedade. Porque às vezes você quer ter algo que vai manchar a sua identidade, vai manchar a sua história com Deus. Então não faz sentido. Então descubra
os planos de Deus na sua vida primeiro. Descubra as habilidades naturais que ele colocou em você. Descubra para que ele te chamou. E aí, assim, você sabendo o seu propósito, porque a palavra diz assim, ó, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo vai contribuir para o bem na sua vida, tanto perda quanto ganho, se você estiver vivendo o propósito. Se você não estiver vivendo o propósito, ainda que você ganhe, vai ser prejuízo. Se você não estiver vivendo o propósito, ainda que você perca, vai ser prejuízo. Ainda que você não esteja vivendo o propósito, tanto ganho quanto perda é prejuízo. Mas se você estiver vivendo o propósito que Deus determinou para você e você também quis viver, desfrutar da presença de Deus, dos benefícios de ter o Senhor como seu pastor, você, tanto perda quanto ganho, vai contribuir para o seu bem. Porque você foi chamado segundo o seu propósito, você está vivendo o seu propósito. Muitos não sabem o que é o propósito, muitos não sabem o que é viver no Evangelho da Paz. Porque ir na igreja é uma coisa, gente. É um detalhe importante. Temos que ir na igreja, congregar, fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, servir, ajudar, ser beneficiado também, porque ali dentro de uma comunidade, de uma igreja, nós ajudamos e somos ajudados. Isso é válido, mas existe um convite principal, que é Deus nos chamando para viver no nosso propósito, no que Ele determinou para nós. Aí você vai viver o que é bom, perfeito e agradável. E aí, Jesus falou aqui para eles, vocês não sabem o que pedir. Isso daqui não faz sentido vocês me pedir isso. Tem tanta coisa que vocês têm que fazer até a morte de vocês, ser fiel até a morte. Talvez esse cálice aqui que Jesus estava falando, vocês vão ser fiel até a morte? Vocês poderiam beber o cálice que eu vou beber, de ser obediente até uma cruz que vai me levar até a morte, porque eu tenho um propósito aí de salvar almas e vidas? Eu vou cumprir esse propósito. Vocês dão conta de fazer isso também? Pode ser que seja outras partes, né? Também. Mas o que eu sinto assim de falar é o cálice da obediência. Vocês conseguem beber esse cálice, ser fiel até a morte a Deus pela fé? E essa obediência, ela é particular do propósito de cada um. Que Deus nos chama, né? Determina para cada um de nós. E aí, eles falam que sim, Jesus fala sobre o batismo, que eles deveriam ser batizados também. Provavelmente que esse batismo era do Espírito Santo, de ter comunhão com Deus, de manifestar o Espírito Santo na vida deles. O batismo de evidência de nova línguas, talvez, né? E o batismo do Espírito Santo, do fogo, né? E você ter domínio próprio, você ter uma vida em obediência. Se resume a isso, gente. E para você viver em obediência, você tem que viver na renúncia daquilo que Deus te pede, né? Cada um de nós. E aí, eles falam que sim, né? Que eles poderiam. E aí Jesus fala, na verdade, bebereis o meu cálice. Vocês vão ser obedientes até a morte, né? Até vocês partirem daqui. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E aí, no 24, versículo 24, e quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então os outros discípulos, vendo essa conversa, esse pedido, porque eles também queriam sentar à direita ou à esquerda de Jesus, eles se indignaram. No sentido, e se Jesus dá para eles e não dá para mim? O homem sempre está numa disputa. Homens, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Isso é uma pérola.
eu aprendi do reino de Deus e eu coloco na minha vida e eu vivo em paz. Quando você coloca no seu coração de viver o seu propósito na terra, que você é único, que você é um ser que não tem ninguém igual a você, você é único. Você não é raro, você é único. Só existe uma digital sua. Ninguém é igual a você. E aí você vai parar de viver a sua vida, que é única, para querer viver o propósito de alguém, para ser igual a alguém, para querer o que os outros têm, ou ter, querer ser ou ter o que os outros são e têm. Não faz sentido, gente. Então, quando você coloca o propósito de Deus, assume a sua identidade de viver aquilo que Deus tem para você, para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, não se importa com o que os outros estão falando ou vivendo, mas você está sendo fiel naquilo que Deus te chamou e te concedeu para você manifestar aqui nessa terra, seja dom, seja trabalho, seja palavras de visões e revelações, você ser único, pleno em Deus, sua vida é leve e é em paz. Agora, quando você não vive seu propósito, mas você se compara com os outros, quer ser os outros, quer ter o que os outros têm, sua vida vai ficar muito pesada, gente. Ainda mais na nossa geração da tecnologia, que nas redes sociais as pessoas só postam vidas felizes, conquistas. Dificilmente algumas pessoas postam tristezas. E aí você olha para os problemas da sua vida, vai mudando ali nas redes sociais, nos stories de uma pessoa ou de outra. E aí você vai vendo todo mundo feliz e você olha para sua vida triste, você fala, eu queria ter a vida do fulano. Mas é algo óbvio que você não percebe que a pessoa não vai postar coisas tristes. Ela só posta o que convém. Por isso eu já falei aqui e volto a repetir. Não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Não se compare com ninguém. Viva o propósito. O dia que você fizer uma oração e dizer, Deus, me mostra o meu propósito. Eu quero viver o meu chamado, o meu propósito. Sua vida vai ser leve. Sua vida vai ser muito mais leve, gente. Entendeu? E aí, o que acontece? Vamos lá. Começou uma briga entre os discípulos, né? E Jesus, chamando eles para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Então Jesus estava querendo dizer aqui que na sociedade, nos reinados, os pequenos, os pobres, servem os grandes. Os grandes mostram autoridade sobre os pequenos. Mas no reino de Deus, no evangelho, aquele que quer ser grande, ele tem que servir. E esse servir não é ser escravo de ninguém. Servir é você tratar os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. É você podendo melhorar a vida de alguém, você melhorar. Seja dando um bom dia, dando um abraço, dando um alimento, servindo ali a pessoa mediante aquilo que você fazendo ali, servindo ela, você vai alegrar o dia dela e não vai se prejudicar. Porque se você precisar se prejudicar para melhorar o dia de alguém, aí você não entendeu o que é o evangelho. Porque o evangelho ele diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que estar bem, nós estando bem, nós melhora o dia de alguém. Nós melhora o nosso próximo. Mas nunca quebra esse princípio. Se for para você melhorar a vida de alguém, tendo que se prejudicar, não é o evangelho. E aí Jesus diz sobre essa parte de servir. E no 27 ele fala, e qualquer que entre vocês quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Ele repete aqui, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, o que acontece, gente? Então, para você
ser grande no reino dos céus, basta você servir. Como Jesus, ele, o sendo o maior entre nós, ele não foi feito, não veio aqui para ser servido, mas ele quis servir os outros, né? Então fica esse ensinamento para nós. Não peça, não queira pegar nada que é dos outros, daquilo que Deus não determinou para você. Procure o seu propósito. Procure melhorar a vida das pessoas. Sirva no seu propósito, porque vai ser leve. Sua vida vai ser boa, perfeita e agradável. Você vai conseguir ter energia, tempo, disposição para melhorar a vida de alguém. Se você não viver o seu propósito, você não viver a sua única vida, exclusiva vida aqui, para manifestar, melhorar como pessoa, para fazer a diferença nessa terra, nessa sociedade, nesse bairro, nessa cidade, nessa sua rua, na sua igreja, manifestando o reino da glória, você vai ter uma vida pesada, vai ser difícil. Mas quero acreditar que você entendeu a mensagem da palavra e que o Espírito Santo te esclareça e te convença do pecado, da justiça e do juízo, que você reconheça Deus em todos os seus caminhos. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Tamo junto. Até o próximo vídeo.